Paulo repete esse assunto, o justo viverá da fé, citado por Abacuque. Ele busca o texto lá de Abacuque e cita 3 vezes no Novo Testamento. 2 vezes tem relação com a justificação pela fé. Romanos 1 e Gálatas 3. Justificação pela fé. Mas a 3ª vez não. A 3ª vez está em Hebreus. E não sabemos quem foi o autor de Hebreus. Provavelmente não foi Paulo. O autor de Hebreus usa esse texto de Abacuque no capítulo 10. Ele diz: o justo viverá da fé. Em que contexto? Justificação pela fé? Em hipótese nenhuma. Carreira cristã vivida pela fé. Porque ele está dizendo: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. No mesmo contexto, ele diz: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O tema de Hebreus não é a justificação pela fé. É a jornada cristã que é vivida de fé em fé. Compreendeu? Então, quando diz: assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, ele está dizendo: não tente promover nada a partir de sua carne. Se nós estamos adorando a Deus, nós só podemos adorá-lo pela fé. É pela fé que Cristo brilha aos nossos olhos. É pela fé que tocamos Cristo. É pela fé que temos experiência de Cristo. Irmãos, que cuidado temos que ter nesse assunto hoje, no meio do povo de Deus, da música. A música se tornou algo profissional e espúrio na casa de Deus. Um fogo estranho no altar, tentando bombar almas, para que de alguma maneira tenha uma experiência sensual, almática e de nenhum valor. Pelo contrário, de prejuízo. As almas inflam e murcham. E esse é um processo horrível no que concerne a nossa carreira cristã, nossa relação com o Senhor, porque isso não tem nada a ver com fé. Então, que desafio para nós aprendermos a adorar pela fé. Ter um coração focado em Cristo pelo Espírito, dizendo: Senhor, mostra-te para nós nessa reunião. Abre nossos olhos, nós queremos responder à tua revelação. Queremos te tocar pela fé. Pela fé queremos te contemplar. Pela fé queremos te adorar. Pela fé nós partimos o pão. Pela fé nós louvamos o Senhor. Não tem nada a ver com o que eu sou, com o que você é, com nossas circunstâncias, com nossas coisas. Então ele diz: habite Cristo nos vossos corações pela fé. Ele vai ocupando o nosso ser pela fé. Emocionalismo, sentimentalismo só promovem danos em nossas vidas. Mas graças a Deus, porque quando a revelação do Espírito alcança, atinge, perfura nosso homem interior, aí sim, nossa alma responde ao Senhor. Mas por este caminho, sempre tendo o homem interior como fonte da ação espiritual. Quando a ação começa na alma, é uma ação sensual. Judas usa essa expressão. E diz assim: amados, fortalecei-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Final da epístola de Judas, antes de Apocalipse. E quando ele faz a contraparte disso que ele diz com relação aos irmãos, ele diz assim: homens sensuais que não têm o Espírito. Homens sensuais que não têm o Espírito. Ou seja, vivem dos seus próprios sentidos. Então Paulo está dizendo que Cristo será formado no nosso coração, nos ocupará completamente o ser, na medida em que pelo Espírito nós o contemplamos. Vamos voltar aqui: sua majestade pessoal, sua glória. Nós somos fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. O homem interior é o nosso espírito humano. Outra maneira da Bíblia se referir ao nosso espírito humano é o homem interior, não é a nossa alma, é o nosso espírito, é aquela faculdade mais nobre do nosso ser, que Deus a fez pelo seu sopro. Ele produziu em nós, quando soprou sobre as narinas do homem o fôlego de vida. Esse fôlego de vida, Deus é Espírito. Então, quando ele soprou sobre as narinas do homem, aquele ruach, aquele fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente. Essa combinação de Deus, o fôlego de Deus, que é Espírito, sobre aquele corpo que era do pó, constituiu o homem alma vivente. Mas esse órgão nobre no homem, capaz de conhecer Deus, capaz de comungar com Deus, capaz de crescer em Deus, é o nosso homem interior. É o nosso espírito. E ele deve ser a fonte para todas as ações da alma. Tudo isso está por trás dessa palavra de Paulo que nós acabamos de ler.
fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior, mas graças a Deus não só ali. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé. Então, a partir do homem interior, que Cristo ocupe totalmente o vosso ser. Graças a Deus.